Bem-vindo, Otávio. Tenho certeza que tem muito a agregar para o nosso time com a sua expertise. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Para começar, então, a gente vai falar com o tema central para quem quer entender o Brasil nos próximos anos, a política. Para conduzir esse painel, eu convido ao palco Fernando Vieira, sócio do grupo IV5 Inteligência em Comunicação e Marketing, referência em gestão reputacional nas áreas corporativa e política, e que vai moderar o nosso painel Os Sumos da Política. Muito bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, eu só queria fazer um complemento, antes, inclusive, de me sentar. Um feliz e satisfeito cliente da B-Side, viu, Rafa? E me orgulha muito ver você se emocionando aqui, porque mostra que é assim que se faz, colocando o coração nas coisas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nessa data especial de celebração de 5 anos da B-Side. Parabenizo o Rafael Christiansen, e patrono desta corajosa empreitada, que já nasceu com visão para o sucesso, e, em nome dele, todos os sócios. Cumprimento também o economista Arthur Robini e demais profissionais aqui presentes, incluindo todos os colaboradores que se dedicam ao dia a dia dessa empreitada. Uma excelente manhã a todos os presentes, senhoras e senhores. Sem mais me estender, convido ao palco o nosso primeiro convidado especial, presidente nacional do Progressistas, vice-presidente da Federação União Progressista, ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, senador da República. Seja bem-vindo, Ciro Nogueira. Ciro, estamos em casa aqui entre amigos. E sendo direto e começando de maneira leve, estamos praticamente a um ano do início do processo eleitoral. Como o senhor vê esses próximos 12 meses de desafios para o Brasil? Bom dia, prazer estar com vocês. Muito obrigado aos organizadores deste evento. Olha, eu tenho certeza que os próximos 12 meses, no meu ponto de vista, eu já tenho há 30 anos com mandatos em Brasília, né? 4 vezes na Câmara Federal e agora no segundo como senador. No meu ponto de vista, talvez seja os próximos 12 meses mais desafiadores da política nacional, por tudo que está sendo colocado. E nós iniciamos esse ano, que eu imaginava, de um ano para se fazer uma transição até a chegada do período eleitoral do próximo ano, em que o Congresso Nacional deveria ser um dique de proteção da sociedade, de quem produz e quem quer empreender, para tentar dar um pouco de segurança, tanto jurídica como de previsibilidade de custos e despesas que tem afetado de uma forma muito significativa o nosso país. Nós temos um governo completamente perdulário, um governo ultrapassado, um governo que é incapaz de construir um projeto para o país, mas é o governo que foi escolhido, infelizmente. Não temos o que fazer, né? Nós tivemos no passado um processo de impeachment da Dilma e foi muito traumático. Acho que fez bem ao Brasil naquela época, mas um homem com a história do presidente Lula é muito complicado você iniciar uma discussão como essa. Então, o que nós temos que fazer no quadro político nacional é atravessar esse momento de turbulência que eu vejo, que nós vamos enfrentar, para que a gente possa ter condições de chegar no próximo ano, fazer uma boa escolha em todos os níveis, para que a gente possa ter uma retomada de crescimento e atravessar esses 4 anos que essa má escolha vai gerar ao nosso país. Então, eu vejo
dessa forma, vou tentar de todas as formas dialogar com o próprio governo, ver quais são os problemas, mas eu não quero ser instrumento de forma nenhuma para que o governo venha a tentar levar esse país para um caminho que nós não queremos, de transformar o Brasil numa Venezuela. E esse, eu tenho certeza que, se o quadro político, principalmente o quadro político de centro do Brasil, não interferir, é um caminho que se tornará muito próximo para o país, se nós não tomarmos as atitudes que temos que tomar esse ano. Ciro, acho que aqui é uma opinião corrente, que esse Lula 3 tem sido bastante diferente do Lula 1 e Lula 2. Temos praticamente 1 ano e meio ainda para o final desse mandato. O senhor vê salvação do ponto de vista de recuperação de confiança no país para esse governo? Não, porque nós temos o ministro da Economia mais desacreditado da nossa história, em que é difícil até eu fazer oposição, porque o próprio partido dele faz mais oposição do que eu. É difícil você fazer oposição hoje no Brasil. Eu não vejo perspectiva, mas o grande problema, o nível dos ministros, da grande maioria dos ministros, é inacreditavelmente baixo. Né? Mas o grande problema do país hoje é o presidente da República, que é um homem completamente ultrapassado, um homem completamente isolado, um homem que retornou para comandar o Brasil ressentido, olhando para o retrovisor, incapaz de liderar o país nesse momento que nós precisávamos ter um grande líder para liderar, aproveitar as oportunidades que o mundo nos deu, seja por questões de potencial do nosso próprio país, seja de problemas que nós tivemos, de conflitos que nós tivemos no mundo, e nós perdemos essa oportunidade, infelizmente, de ocupar esse espaço que o mundo nos abriu. Então, eu sou uma pessoa completamente descrente desse atual governo em todos os níveis, principalmente no papel do presidente da República. O senhor tocou em 2 pontos importantes. Primeiro, e aí eu vou dividir em 2 perguntas. Primeiro, o papel do ministro Fernando Haddad, que me parece um pouco confuso e oscilante, para ser gentil. Então, ele propõe algumas mudanças fiscais, inclusive ontem, mais um pacote previamente anunciado, sem ter convicção de que isso vai adiante ou não, passando incerteza, especialmente para esse público de investidores, de empresários. E um segundo ponto, que é a liderança do presidente Lula. E aí, talvez o senhor tenha maior propriedade para dizer, diante ainda da federação, há diálogo do presidente Lula com o Congresso Nacional para que todas essas medidas caminhem? Olha, desde quando iniciou, eu procurei fazer o máximo possível de uma oposição ao governo e não ao país. Tentar dialogar. Eu já tive várias vezes com o ministro Haddad para dialogar em algumas situações. Esse processo da apresentação dessas medidas que vocês têm o foco maior na questão do IOF é inacreditável, porque o governo chegou com uma conta que é maior do que ele fala, e ele fala só dessa conta só em off, lá para as lideranças, mas externamente externa uma outra situação, externa uma situação de quase colapso fiscal do país, que está muito próximo de acontecer. Se recebe uma mensagem, porque o governo hoje tem uma base política de 1/3 do Congresso, precisa dos partidos de centro para aprovar determinadas matérias. E nós comunicamos aos presidentes das 2 casas que era impossível nós aprovarmos novo aumento de carga tributária no país, de impostos, sem haver um sacrifício para que a gente possa sair dessa forma com algo positivo para o país. Pura e simplesmente aumentar a arrecadação através de se transformar os impostos para ter um caráter apenas arrecadatório e não regulatório é inaceitável. Então, a gente colocou isso. No primeiro momento, o presidente da Câmara disse que iria acontecer esses cortes,
E o que foi apresentado domingo é inacreditável, apenas substituição e, do meu ponto de vista, para uma forma de arrecadar pior do que estava, né? Porque vai atingir tanto o agronegócio, que é hoje quem tem segurado, mas principalmente a indústria e a infraestrutura do país. E isso é inaceitável, inaceitável. Nós estamos num momento, e o governo ainda acenando, e podem ter certeza que é uma decisão tomada do governo, com novas bondades, sem o país suportar. Nós já estamos para um nível de uma situação que daqui a 5 anos o BPC vai estar maior do que o Bolsa Família. Isso é inacreditável. E o governo, por questões ideológicas ou por questões de temas que são proibidos de ser discutidos, não tem a responsabilidade de explicar para o país o momento difícil das contas públicas, sem assumir a sua responsabilidade. E eu espero que o Congresso Nacional, nas pessoas do presidente Hugo Mota e do presidente Davi, tenham consciência disso, porque base política para aprovar isso eles não têm. E se depender de mim, eu já comuniquei ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, que essa união, isso é acordado com o Rueda, que nós vamos reunir os partidos, são mais de 100 deputados, e eu tenho certeza que a gente vai ter o apoio do PL e alguns outros partidos de centro, para fecharmos questão contra essa situação que o governo está apresentando ao país. Salvo equívoco, hoje a federação representa 109 deputados e 14 senadores no Congresso Nacional. Mas já que nós estamos só nós dois aqui, Ciro, e aqui na nossa sala da família Absaide, quais são essas informações que o governo deixa de falar para fora da realidade fiscal do país e diz apenas dentro de 4 paredes? É uma coisa inacreditável esse governo. Nós dizem que tem um déficit na questão da desoneração em torno de 20 bilhões. Algumas situações de aumento de despesas com benefícios sociais vão para mais de 10 bilhões. E a diferença do caixa do que eles precisam esse ano mais grande. Então, hoje eles têm um déficit lá em torno de 50 bilhões. Algumas situações, eu vou dar um exemplo, né? O governo vetou a questão dos benefícios do BPC, para tornar mais rígido a questão do BPC. Eles pegam e colocam, dizem, olha, mas seria muito bom o Congresso derrubar esse veto. Olha que loucura, eles não tiveram a responsabilidade, não têm a coragem de fazer o que é certo e vêm sugerir ao Congresso Nacional de fazer isso. Se o Congresso fizer isso, eles ainda vão sair criticando o Congresso. Pode ter certeza que é bem o perfil deste governo de falta de lealdade. Então, é essa situação que nós nos encontramos, mas que nós temos que superar. Eu acho que o nosso país, meu sentimento, e aí vocês entendem muito mais do que eu, o Brasil hoje, por conta dessa situação que nós nos encontramos, está metade do valor. Tenho certeza que se nós tivermos um governo no próximo ano, e eu acho que até o próprio mercado já precificou que vai vir um governo diferente no próximo ano, nós teremos uma oportunidade que vocês, quem investir no Brasil nesse ano e tiver como acreditar nisso, vai ganhar muito dinheiro no Brasil, porque eu acho que o nosso país, com um governo de centro-direita, vai dobrar de valor. Ciro, eu tive a oportunidade de escutar uma historinha que eu achei muito, muito legal para dividir aqui nesse momento, que o ministro Barroso disse que ouviu certa vez o ex-ministro Aires Brito contar que havia 2 notícias, e o senhor falando sobre otimismo me remete a essa história. E essas 2 notícias, assim, o cidadão chega, o paciente chega para o médico e fala assim, tudo bem, doutor? Tudo bem, e o senhor? Olha, eu tenho 2 notícias para você, uma ruim e outra pior. Ela fala assim, bom, vou começar pela ruim, qual seria a ruim? Olha, é que o senhor só tem 24 horas de vida. Bom, mas o que pode ser pior? Estou para te falar isso desde ontem.
Como o senhor é um otimista por natureza, e eu estou vendo, a saída para este país, então, um país que engorda enquanto a sua população emagrece, o senhor vê um projeto efetivo a partir de 26 de Brasil e não de partido? Não tenha dúvida. Eu acho que nós vamos viver um novo momento. Eu acho que nas últimas eleições a própria população já mandou um recado claro do que ela quer. Acho que 80% dos prefeitos, vereadores que foram eleitos na última eleição têm um perfil de centro-direita no país. Eu espero que essa próxima eleição a gente traga para o debate as situações que realmente importam e que vão ser discutidas nos próximos 4 anos subsequentes, né? Que nós discutimos, por exemplo, que é uma coisa que ninguém discute no período eleitoral, os benefícios que o país vai ter de uma reforma administrativa, e nós tirarmos esse fosso absurdo entre o setor público e o setor privado, de enxugar a máquina do Estado, e o que é que pode acontecer na vida do cidadão e da economia se isso acontecer. Então, esses tipos de discussão, você tem apenas uma delas, tem que acontecer no período eleitoral, para que os próprios deputados que são eleitos, ou o Congresso Nacional que seja eleito, tenham um comprometimento, tá certo? Para que a gente possa fazer uma grande reforma estruturante no nosso país. O Brasil hoje é um país completamente capturado pelas corporações, em que o cidadão mesmo que produz, que empreende, fica muito em segundo plano em Brasília. E aí eu acho que tem que haver um comprometimento maior da sociedade, dos empresários, das pessoas que produzem, que empreendem no país, para tomar também um pouco da responsabilidade sobre o que vai ser debatido, o que vai ser discutido e quem vai ser eleito no próximo ano. Isso é muito importante, porque nós não podemos mais continuar com essa ilha que se transformou Brasília, essa bolha, sem que não, às vezes, deixe de pensar no país. Outro dia eu recebi um grupo de pessoas, deixa eu ver aqui como é que eu falo para vocês não identificarem, um grupo de pessoas do setor jurídico que vieram falar preocupados com essa questão salarial, né? E eram pessoas que estão no topo da cadeia, né, no teto. E eles falando, eles dizem, olha, nós não temos nada a ver com essa situação fiscal, nós não temos nada a ver com isso, nós não podemos ser prejudicados. Aí, no final, era uma senhora, eu digo, a senhora mora onde? É no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos? Porque a senhora está aqui com a gente. Todos nós somos responsáveis, todos os poderes são responsáveis. Então, é uma situação que eu espero que a gente possa debater. Um tema que vocês estão acompanhando aí, a situação hoje das nossas estatais, o que estão sendo feitos em estatais aí com Itaipu. Você vai ver daqui a pouco os escândalos que vão acontecer em Itaipu. Os Correios, gente, pelo amor de Deus, você vê os números dos Correios, é inacreditável. Uma empresa que estava superavitária já está com prejuízo de 2 bilhões e 400, aí você vai olhar lá, aumentou 800% de patrocínio e despesas supérfluas, patrocinando Lollapalooza, patrocinando turnê de Gilberto Gil com milhões de reais. É inacreditável isso. A falta de bom senso, de gestão que hoje esse governo implementou no nosso país. Falando sobre estatais, em comparação com o governo anterior, nós vimos vários superávites, empresas apresentando lucros, e neste governo um contrassenso em prejuízos. É realmente falta de gestão ou falta de governança? Tudo. Inclusive, vocês vão ver, daqui a pouco, pipocar os escândalos de corrupção. Eu não tenho dúvida. Olha, eu tenho 30 anos de Brasília. Tudo aquilo que estava afastado de Brasília na época da Lava Jato voltou. Todas as mesmas figuras, mesmas caras, figuras carimbadas, a grande parte que estiveram presos. É inacreditável. Voltou a Brasília. Voltou a Brasília e não tenha dúvida, daqui a pouco vão começar os escândalos, porque aquele período que nós pensamos que nós tínhamos nos livrado, voltou com muita força, e pelo fato deles ficarem pouco tempo na cadeia,
acham que agora estão perdoados e estão no momento de voltar e assaltar esse país. Lembrando, é longe de fazer terrorismo, mas uma análise política fria, né? Eu acho que é nesse sentido que o senhor fala. Aproveitando o gancho do Congresso Nacional, e que talvez o eleitorado dê pouca importância, ele acaba olhando mais o majoritário e menos a composição do Congresso Nacional, a senhora acredita que o próximo Congresso pode vir mais equilibrado e, nesse sentido, acredita que a reunião de partidos e a diminuição do número de siglas é um componente positivo para o país? Não tenho dúvida, e é irreversível. Nós vamos sair da próxima eleição, no máximo, com 8 partidos ou federações. Nós fizemos essa federação do União Progressista, que tem o maior número de governadores, o maior número de deputados, o maior número de prefeitos, o maior número de senadores, o maior número de deputados estaduais, o maior número de vereadores. É muito significativo. Eu espero que seja um novo ciclo que nós temos iniciando no país, porque nós já tivemos o ciclo da Arena, né, PDS, aí depois tivemos o ciclo do MDB, depois do PSDB, e, se Deus quiser, estaremos encerrando no próximo ano o ciclo do PT, para que a gente possa iniciar um pouco esse ciclo dos partidos de centro, centro-direita no nosso país, que eu acho que é quem realmente tem responsabilidade de fazer os avanços que a sociedade precisa, as pessoas que têm coragem de tomar as decisões que nós vamos ter que tomar a partir de 26, porque não vejo como não tomar algumas decisões duras no início de 27, para que a gente possa colocar esse país nos trilhos. Vou fazer uma provocação. Existe direita ou centro-direita para além do bolsonarismo? Ou seja, existe um projeto que não se consolide apenas num nome, mas sim em propostas? Nessa eleição de 2026, nós vamos estar totalmente fadados a ter uma disputa entre o candidato do Lula, ou ele, e o candidato do Bolsonaro, ou ele, que é difícil. Não vejo menor perspectiva de uma terceira via, porque o Brasil, durante toda a nossa história, tivemos 4 líderes populares, que é o Getúlio, o Juscelino, o Lula e o Bolsonaro, mas pela primeira vez 2 se enfrentaram. Então não tem espaço para uma terceira via, tá certo? E nós, partido de centro, teríamos que optar por um dos 2 campos políticos. Eu tenho uma aproximação muito grande com tudo que a verdadeira direita defende, porque às vezes eu fico assim um pouco cheio, porque eu não tenho nada a ver com questão de costumes, com questão de armas. Eu sou de direita do tamanho de Estado. Por mim, não tinha um estatal nesse país, não. Nós venderíamos tudo isso, fazer um grande fundo soberano para investir na nossa infraestrutura, capacitação no nosso país. Decisão que alguns países já tomaram e deram certo. O contrário, eu nunca vi dar certo em nenhum país do mundo. Então, eu tenho essa vontade, tenho uma lealdade total ao presidente. Costumo dizer às vezes para ele que, olha, presidente, hoje eu sou seu aliado, por isso que às vezes eu tenho que falar algumas verdades e algumas coisas mais diretas para ele. Hoje eu não sou mais subordinado como na época da Casa Civil, que me restringia, eu ia até um certo ponto. E eu acho que ele tem um papel fundamental, apesar de tudo que ele está sofrendo, toda essa perseguição, de nos dar um caminho, um norte, e fazer uma grande escolha, que depende dele, e eu vou tentar ajudá-lo para que ele faça a melhor escolha, porque eu não tenho dúvida que, se ele fizer isso, nós vamos ter um círculo virtuoso no Brasil, principalmente porque o grande líder da esquerda, acho que é a última eleição, se ele ainda disputar, eu tenho minhas dúvidas se ele vai disputar, e eles não prepararam um projeto político para suceder o presidente Lula. Então, nós teríamos como ter um projeto de país aí pelos próximos 30 anos, bem viável, e seria muito importante para nós transformarmos nosso país. Quais seriam os vetores desse projeto de país para os próximos 30 anos, na visão do senhor? Seria possível a gente colocar alguns pilares? Quais seriam essas linhas guias que nós teríamos adiante, e até que conseguisse garantir a tão sonhada segurança, seja ela econômica, financeira ou jurídica, que o país precisa para crescer?
tenha dúvida, nós temos que ter coragem de enfrentar e fazer o que é certo. Não depender, não ficar sequestrado pelas corporações e evitar que essas reformas avancem. Eu citei uma como a reforma administrativa, que é muito importante, o tamanho do Estado, ir para um processo muito radical de privatização no nosso país, e ter coragem de explicar isso à sociedade, o benefício que as pessoas têm com isso, o que vai acontecer nas suas vidas, e o crescimento econômico, e o que vai atrair de riqueza e investimento para o nosso país. Eu tenho certeza que isso, a própria população, em pouco tempo, com essa sinalização, vai ver vão ver os benefícios na sua vida e no seu dia a dia. Falando em concessões, o Estado de São Paulo, por exemplo, tem sido um norte, né, neste sentido, em relação a concessões. Fez concessões de trilhos, tem feito concessões de metrô. O senhor acredita que é um modelo a ser seguido e ser expandido do ponto de vista nacional? Não tenha dúvida. O São Paulo teve muita sorte ao longo da sua trajetória na escolha dos seus governadores, né? Eu não me lembro, não consigo lembrar nenhum governador ruim que São Paulo teve nas últimas décadas, né? E é um processo constante que eu acho que agora o próprio governador Tarcísio está colocando em prática, mas isso não foi só começou no Tarcísio, já vinha de outros governadores nesse processo de criar uma parceria com o setor privado e transferindo grande parte do que é preciso ser feito no Estado para esse setor, e é o que está dando certo, e é o que deu certo em todos os países do mundo, que, lógico, tiveram crescimento. Quem vai num viés contrário, às vezes eu fico nos debates, às vezes eu vou a um debate, sempre tinha um senador do PT, alguma coisa, me cite um exemplo que deu certo no mundo, de alguma coisa que não tenha seguido esses exemplos de sucesso. Então, basicamente é isso. Para fazer só um contraponto, nós também estamos assistindo números, pelo menos a divulgação de números de crescimento de PIB do Brasil. Particularmente, acredito que seja bastante impulsionado pelo agronegócio e por nós estarmos alimentando o mundo e não necessariamente estarmos produzindo material intelectual ou mesmo industrial para o mundo. Qual é a sua visão em relação a isso? Há algum tipo de contrassenso quando a gente discute números fiscais tão ruins e, ao mesmo tempo, um crescimento de PIB? O Brasil, nos últimos anos, por conta do seu gigantismo, do seu potencial, do que produz, ocupou esse espaço, apesar do governo, não é por conta apesar do governo, que tem só atrapalhado. O governo hoje, e até por algumas situações ideológicas e dogmas que eles têm, só prioriza atrapalhar o setor produtivo do nosso país. Esse setor do agronegócio é um setor, por conta das nossas condições climáticas e de terras, ocupou esse espaço mundialmente, e o mundo precisa do Brasil, apesar de eles estarem muito focados agora um pouco na questão da África. E a África, eu acho que nos próximos anos vai ser um grande concorrente do país nesse setor. A China, principalmente, está priorizando muito lá. Mas o Brasil não tem como não crescer. Poderia estar muito melhor, se nós tivéssemos tomado as atitudes que deveríamos, às vezes, também tomar até no governo anterior, e não tomamos, porque não deu tempo. Nós tivemos uma pandemia, que nós só fomos ter números, se não me engano, superavitários em 2022, mas que logo 2023 e 2024 começou a tornar, por conta da política econômica do atual governo, o nosso país deficitário. Essa dívida pública está crescendo absurdamente, né? Já está perto de 80%, e alguns analistas, espero que estejam errados, dizem que nós estamos caminhando a passos largos para chegar a 100% do PIB. Isso aí seria uma tragédia. Eu não quero ingressar no próximo painel, mas já que o senhor colocou isso, né, aqui um pouquinho, resvalou nesse assunto,
Nós tivemos, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, da qual o senhor foi ministro-chefe da Casa Civil, uma das menores taxas de juros do país, da história do país. E hoje nós vemos uma taxa de juros no nível mais alto, entre as mais altas ou a mais alta do mundo. A culpa era, anteriormente, do nosso próximo panelista, né, que seria do Campos Neto, segundo o presidente. Esse presidente do Banco Central não abaixa os juros. Hoje, com o Galípolo à frente do Banco Central, a taxa de juros permanece crescendo. De quem que é o problema, Ciro? Credibilidade, previsibilidade, né? Perspectiva do país. Vocês viram, o governo passou os 2 primeiros anos culpando o Campos Neto, mas todo mundo sabia, ninguém culpava mesmo no mercado, as pessoas que têm um pouco de sabedoria e inteligência no país sabiam que aquilo era um discurso vazio, sem menor tipo de comprometimento com a realidade. Nós temos, eu acho que hoje, a maior taxa do mundo, né? A segunda maior do mundo, e isso é uma barreira intransponível para o nosso crescimento. A situação hoje, que hoje eu mais me aflijo, que isso nós vamos ter, que mais vamos demorar a recuperar em todo o nosso processo econômico, é a situação da nossa indústria, que hoje está sendo deixado de lado, e o setor industrial no país, eu vi alguns números de algumas empresas que têm indústria no Brasil, e até de grupos brasileiros, e que têm indústrias fora do país. Hoje, eu vi um exemplo de uma empresa que tinha 20% fora do Brasil e da sua produção, com um parque muito maior no Brasil. Hoje já está produzindo muito mais fora do que internamente no nosso país, apesar de ter um parque muito menor fora. Então, são coisas que nós vamos ter um trabalho enorme, vai ser um desafio enorme reverter para que o nosso país não fique carente de indústrias fundamentais, importantes no mundo. Eu vi a China, há 10 anos atrás, colocou como meta, e que eles não tinham na época, estar liderando em 10 setores. Em 4 anos já estão liderando em 7 da projeção que eles fizeram. Então, nosso país não se pensa ele a médio ou longo prazo. Esse é um problema sério de todos os governantes. Nos últimos 40 anos, eu acho que o quadro político do Brasil fracassou, e eu me incluo nele, porque com todo esse potencial que nós temos, nós crescemos aí em torno de 300% nos últimos 40 anos. A Índia cresceu 3.000%, 4.000%. A Índia, com todos os seus problemas sociais, 1.000 e tantos %. Então, alguma coisa está errada no nosso país e nós temos que consertar isso. Cabe aos homens públicos do Brasil assumir a sua responsabilidade. Nessa linha, a gente já vê alguns empresários, inclusive, migrando para Paraguai, onde a situação hoje, inclusive tributária, é mais benéfica, algumas movimentações no sentido do Uruguai. O senhor acredita que a tributação altíssima ou está focada na tributação ou na insegurança que a gente tem jurídica no país, que faz com que esses empresários decidam deixar de aportar recursos aqui no país? Isso é um processo que nós deveríamos ter aprendido e com os exemplos do mundo. Todo país que foi com essa sede ao pote e ao bolso do contribuinte, deram errado. As pessoas, hoje, você mudar um domicílio tributário é muito fácil, né? E isso aconteceu não só como está acontecendo no Brasil, mas com outros países que cometeram esse erro, né? E principalmente essa insegurança tributária e de previsibilidade do nosso país tem sido, no meu ponto de vista, o nosso maior problema. Pela sua experiência, é possível cortar custos, enxugar a máquina pública verdadeiramente, que é o sonho, acredito, de grande parte da sociedade, e que todos
acabam profetizando, mas ninguém colocando em prática, enxugamento da máquina pública, diminuição do Estado brasileiro, e aí pegando nesse sentido o aspecto da direita, e não do conservadorismo, mas sim de um Estado mais enxuto? Não tenha dúvida, mas desde que isso seja... Brasília funcionaria com metade da sua estrutura, né? Isso não tem que passar também por todos os poderes, né? Do tamanho do Congresso Nacional. O setor judiciário é inacreditável. Você passa em Brasília e vê aqueles tribunais suntuosos, você entra lá, quem já foi aqui em alguns tribunais em Brasília, você entra lá, você não encontra nem os funcionários do gigantismo lá dentro, né? Mas isso, gente, só vai acontecer se houver um debate no período eleitoral que possa comprometer quem vai ser eleito em todas as esferas com essas teses. Isso é fundamental que aconteça no próximo ano, e é o que eu vou tentar trazer para o debate em todos os níveis no próximo ano. Exercício de futurologia. 26, vem mudança de governo por aí? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que o cenário que vai acontecer é a desistência do presidente Lula, da candidatura à reeleição, e nós vamos unificar o centro e a direita em torno de um candidato para que a gente possa mudar o país. Aí eu não posso deixar de fazer a pergunta. Existe um nome aglutinador? Tem vários nomes que podem aglutinar. Eu acho que isso, eu tenho que dizer sincero, vai depender muito. Quem vai definir o candidato da direita, infelizmente, vai ser o Lula. Se ele continuar caindo demais, que eu acho que é o que pode acontecer, vai ter um candidato. Se ele se tornar um pouco mais competitivo, vai ser um outro candidato. São coisas que não dá para falar, mas é o que vai acontecer. A política é dinâmica, né, Ciro? Agora, 30 anos que você já está na vida pública, e a gente olhando este cenário, você já deixou claro aqui que, na sua percepção, ainda a gente está diante de uma dicotomia entre direita e esquerda, diante de dois líderes, né, já consagrados. E para um futuro de médio prazo, você vê a possibilidade de nascimento de novos líderes? Nós temos vários líderes que surgiram, principalmente no campo da direita, principalmente ex-governadores que estão fazendo grandes projetos. Se for olhar vários nomes aqui que estão fazendo aqui, o governador de vocês aqui em São Paulo, o governador Tarcísio, o Ratinho, o próprio Zema, o Caiado fez um trabalho fantástico lá em Goiás. Mauro Mendes está sendo um grande governador, transformando o Mato Grosso. Então, só um exemplo. Cláudio, ontem eu passei o dia no Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas, o que ele está fazendo com as finanças públicas do Rio, apesar de todos os problemas, talvez seja o estado mais complexo que nós temos da federação, está fazendo um bom papel. Então, eu acho que nós temos bons exemplos, e tudo nesse campo de centro-direita no nosso país. Especialmente na sua casa, no Senado, se é corrente dizer que há uma grande possibilidade da centro-direita ter a maioria da composição do Senado. O senhor acredita nisso ou o senhor tem certeza disso? Não, eu tenho certeza. Se não houver um passo atrás do Supremo, isso é que me preocupa. Porque aí o grande debate da próxima eleição do Senado não vai ser as reformas políticas, as reformas estruturantes do nosso país, vai ser questão de impeachment de ministro supremo. Então, uma pessoa, para se eleger senador fora do Nordeste, vai ter só esse debate. E eu acho um debate ruim. É um debate pequeno, um debate que não vai fazer bem ao país, mas é causado por conta desse excesso de exposição. Vocês estão acompanhando esse julgamento. Aí, desde ontem, só se fala nisso, transmissões ao vivo, e é um excesso de protagonismo muito ruim para a sociedade e para o próprio Supremo e para as instituições do nosso país. Nós estamos diante de um país continental. É impossível nós pensarmos na formulação de uma chapa presidencial que não tenha uma composição
multilateral e que a gente consiga abarcar tanto do sul ao norte do país. Já que nós estamos aqui mais uma vez, apenas num bate-papo aqui descontraído, informal e dentro da família B-Side, em quatro paredes já se escuta uma possível formação de chapa presidencial em que o nome do senhor é cogitado para a composição dessa chapa presidencial. Isso te assusta, é neutro ou te motiva? Não, me motiva, me deixa orgulhoso, mas saiba o seguinte, minha maior missão, e eu estou fazendo, apesar de não ter muita idade, mas eu vou fazer fiz 30 anos de mandato, fazer 32 anos de mandato, minha maior missão, e essa eu vou sair realizado se acontecer, é nós darmos um governo que possa fazer as transformações que o nosso país precisa. E, para isso, eu não preciso fazer parte dela. Eu defendo que, no próximo ano, quando nós formos fazer a escolha do presidente e do vice, nós escolhemos o que é melhor em todos os níveis, não só nessa questão geográfica, como você falou, mas quem seja capaz de dar sustentação ao que nós precisamos fazer no próximo ano, as decisões que nós vamos ter que tomar no próximo ano, e que a gente possa pacificar e unir o nosso país a partir disso. Certo? Eu estou liderando a maior federação do país, que será decisiva quanto a isso, e pode ter certeza que eu vou me dedicar muito a isso, independente se eu vou ser candidato a vice-presidente ou candidato a senador pelo Piauí, que me orgulha e me realiza muito. Em política, a gente costuma dizer que 99% de certeza tem o mesmo peso de 1% da incerteza. A Federação Progressista, a União Progressista, entre União Brasil e os progressistas, já é consolidada. O senhor vê a perspectiva de novas federações ou fusões partidárias, e aí, para ser direto, fala-se, especula-se muito sobre MDB e republicanos, sobre Podemos e PSDB, e uma possível posterior federação com Solidariedade. Como o senhor vê essa possibilidade de redução ainda maior de entes partidários no Brasil já para 2026? Eu, sinceramente, não acredito que surja mais fusões ou federações do que a do União e do PP, porque, alguns aspectos, o mais difícil de uma federação é quem vai comandar ela, né? Tanto que a do União Progressista só foi aprovada porque ficou dois presidentes, que eu fiquei o Rueda, e são dois presidentes que têm uma aproximação muito grande. O Rueda é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida. E o muito importante, que isso aqui, porque ela saiu, nós não somos de São Paulo, porque eu fico imaginando uma conversa do Kassab, do Marcos Pereira e do Baleia na federação. No final, sim, mas quem é que vai comandar São Paulo? Então, eles estão aqui. A Federação União Progressista da gente só saiu muito porque eu e o Rueda não somos de São Paulo. E São Paulo sempre acaba travando esse tipo de definição para a composição de uma federação. Chegando aqui, para mim, um dos homens que eu mais admiro na minha vida, um grande brasileiro, nosso Roberto Campos Neto. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Dependesse de mim, esse homem ainda vai ser presidente da República, viu? Então, nós já temos um candidato. Eu perguntei um nome agora há pouco, está vendo? Já chegou o presidenciável. Ministro, amigo, Ciro, nós estamos já chegando nos 5 minutos finais do nosso bate-papo, bastante enriquecedor, mas eu não posso deixar de explorar mais alguns aspectos importantes para esse cenário, especialmente diante de um grupo seleto de investidores, de empresários, de pessoas que estão e vivem no Brasil, vivem o Brasil. E eu lhe pergunto, devemos acreditar no Brasil? Nós não temos opção. Temos que acreditar. Vai dar certo. Nós vamos assumir a nossa responsabilidade como homens públicos, como as pessoas que acreditam, que amam esse país. Nós não temos o direito e não podemos desistir do Brasil.
o potencial que eu acho desse país e o que pode acontecer no Brasil nos próximos anos, nos dá certeza que nós temos que lutar cada vez mais por esse país. E isso vai acontecer. O futuro do Brasil está nas nossas mãos, a população está acreditando, vocês veem, não estou falando aqui como retórica, está acreditando, você vê nas pesquisas esse movimento, as pessoas se cansaram desse atraso, estão conscientes que fizeram uma escolha errada, e pode ter certeza que nós vamos vencer esse momento do nosso país, vamos tentar proteger a sociedade para que a gente possa chegar no próximo ano e fazer uma grande escolha. Eu li há pouco um slogan da Abside, ao seu lado hoje e sempre, é isso? Podemos dizer que o Brasil do futuro vai estar ao nosso lado hoje e sempre? Não tenha dúvida, mas também conclamo a todos vocês assumir um pouco da responsabilidade de cada um e fazerem também a sua parte, né? Desde as discussões em casa, com família, nas empresas, e trazer um pouco mais de atividade política e participação política do setor de quem produz, quem empreende, quem investe no nosso país. Me sentindo num debate, nos minutos finais, o senhor tem a palavra livre para deixar o seu recado para encerrar essa nossa tão agradável conversa. Eu só agradecer o convite, gostei muito do bate-papo, poder falar um pouquinho, espero que vocês possam ter aproveitado. Não compare a minha participação com a do Roberto, porque a dele vai ser muito melhor, mas eu pude aqui dar um pouquinho da visão de um homem que é do Piauí, mas que já está há 30 anos em Brasília, vivendo todos os tipos de governo, todo tipo de situação política, desde crise, horas boas, problemas que nós tivemos que enfrentar, e cada vez mais temos que nos superar. E esse momento, esse próximo ano, vai ser, com certeza, o ano mais desafiador, mas vamos superá-lo e vamos sair muito mais fortalecidos a partir de 2026. Tá bom? Um grande abraço a todos. Olha, eu agradeço a todos, gostaria apenas de fazer uma finalização, agradecer muito, não houve qualquer restrição de pergunta, faço questão de dizer ali, os bastidores, falei, ministro, alguma restrição, ele pergunte à vontade. Então, em nome da Abside, eu agradeço sua disponibilidade, sua agenda que é concorrida, agradeço ao Rafael, em nome dele todos os demais sócios, agradeço aos presentes e, por favor, também não me comparem com a próxima moderadora, que é economista-chefe, e eu estou aqui como um feliz cliente da Abside. Obrigado, senador.